da competência e firmar parceria. Bom dia. Olá, bom dia. Seja bem-vindo e bem-vinda à Escola do Legislativo Doutora Zezé Bedran, da Câmara Municipal de Araçatuba. Trazemos hoje para você a live Aspectos Legais e Humanos em Favor da Vida, atividade que está inserida na campanha do Setembro Amarelo, de prevenção e conscientização contra o suicídio. No Brasil, o Setembro Amarelo foi criado em 2015. O projeto é um trabalho em conjunto do CVV, Centro de Valorização da Vida, do CFM, Conselho Federal de Medicina, e da ABP, Associação Brasileira de Psiquiatria. Dentro desta temática, vamos abordar hoje um tema que pode atingir qualquer indivíduo, mas as principais vítimas são as crianças, adolescentes e jovens. Estamos falando do cyberbullying, uma espécie de agressão moral organizada que tem como foco atingir determinada pessoa por meio de ferramentas virtuais. Tal manifestação é tão hostil que muitos especialistas já relacionaram esta prática ao aumento considerável de suicídios entre jovens, tanto no Brasil quanto no mundo. Para falar sobre aspectos legais e humanos que podem ajudar na superação deste problema, convidamos para a nossa live de hoje o promotor de Justiça da Infância e Juventude, Dr. Joel Furlan, e também a psicóloga e palestrante Elder Gislene Polizelli. Está também conosco na sala virtual a vereadora Regininha, que representa neste evento o presidente da Câmara Municipal, doutor Alceu, que não pôde estar presente. Sejam todos muito bem-vindos. Bem-vindos também todos aqueles que nos acompanham pela TV Câmara, pelo YouTube e pelo Facebook. Lembrando que você pode fazer suas perguntas ou sugestões para os nossos convidados de hoje através das nossas redes sociais ou pelo WhatsApp 18 996861145. Participe. Para iniciar, convidamos agora a vereadora Regininha para fazer uma breve saudação aos nossos convidados e a todos que nos acompanham em nome do Legislativo de Araçatuba. Bom dia, vereadora Regininha. Bom dia! Que assunto importante a Escola do Legislativo traz hoje para o debate. Sabemos que a internet nos trouxe transformações importantes e maravilhosas. Ganhamos, de fato, uma série de benefícios, como, por exemplo, a agilidade no trabalho, a interatividade com pessoas, acesso às informações. No entanto, esta modernidade também trouxe desafios e consequências não tão desejáveis. Uma delas é, com certeza, o cyberbullying, realidade que não pode ser varrida para baixo do tapete para resolvermos depois. Com o peso de perdermos nossos jovens para as doenças emocionais e até para o suicídio. Penso que precisamos olhar com seriedade para esses assuntos a fim de protegermos nossas crianças e adolescentes, oferecendo-lhe mais amor, acolhimento e segurança em uma fase tão importante. Para isso, teremos que unir esforços entre poder público, escola, família, empresas e sociedade, cada um assumindo sua responsabilidade para preservarmos o nosso bem maior, que é a vida. Hoje teremos a oportunidade de aprender muito sobre o assunto com pessoas qualificadas, pessoas qualificadas e dedicadas
acolher aqueles que sofrem. Quero agradecer de coração os nossos convidados, o promotor de Justiça da Infância e Juventude, Dr. Joel Furlan, e a psicóloga e palestrante Elder Gislene Polizelli, que aceitaram prontamente o convite para participar desta live. Deixo aqui também o meu profundo agradecimento à participação dos alunos da Escola Estadual Genésio de Assis. Parabéns, pessoal, que por vocês estarem dispostos a aprender e a participar, exercendo já o direito à cidadania. Parabéns também à diretora da escola, à coordenação e os professores. Vocês estão todos de parabéns. Obrigado também a todos que nos prestigiam pela TV Câmara e pelas redes sociais. Vamos agora ao trabalho e uma ótima live a todos. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Regininha. Nós temos aqui na nossa sala conosco o vereador Arnaldinho. Muito obrigada pela presença. Ele também vai participar da nossa live e fazer perguntas depois. Bom dia, vereador. Bom dia a todos. É uma alegria estar com cada um de vocês, cada um das senhoras e dos senhores. Quero cumprimentar cada um, de forma muito especial o Dr. Joel, que está nos dando a honra de estar conosco nessa manhã. E é só mais agradecer a Deus pela oportunidade, agradecer pelo convite, e que nós tenhamos uns bons retornos depois dessa nossa conversa. Muito obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Ok. Então, para iniciarmos a nossa live, eu gostaria que os nossos convidados se apresentassem e falassem um breve relato do trabalho que desenvolvem profissionalmente, para que as pessoas possam conhecê-los melhor. Vamos iniciar, então, com as damas, né? Então, Elder, como que é o seu trabalho? Conta aí para nós, em breves palavras. Bom, eu quero agradecer à Câmara dos Vereadores pelo convite, em nome da Regininha, que está nos trazendo esse convite, estendendo, representando o presidente, e quero dizer que é um prazer poder estar falando. Eu gosto muito sempre de compartilhar conhecimento e poder divulgar. Eu acho que isso sempre agrega muito, né, ao colega, ao Joel, que está aí comigo hoje para participar dessa live. Espero que a gente possa fazer um bom trabalho juntos aí para compartilhar e ajudar a todos. Bom, eu sou psicóloga clínica, já aqui em Araçatuba, sempre trabalhei em Araçatuba, me estabeleci em Araçatuba há quase 25 anos. O ano que vem aí estou fazendo 25 anos de trabalho. Mas não só clinicamente, trabalhei como professora universitária em cursos de pós-graduação na área de educação e de psicopatologia, que é uma área que eu gosto muito, a área de psiquiatria, que é a área que eu tenho maior especialização. Atualmente até estou fazendo uma pós-graduação internacional na área de psiquiatria da infância e da juventude, que é uma área que eu realmente me dedico muito a estudar as questões da psiquiatria da infância e da juventude. E tive, então, como professora universitária de graduação e pós-graduação durante uns 12 anos. Hoje, esporadicamente, ainda dou algumas aulas quando me convidam, mas não sigo mais a carreira acadêmica. Agora, palestrante, eu me mantenho na área porque é uma coisa que eu gosto muito. E nesse período todo, trabalhando não só com crianças, adolescentes e adultos, também participei de muitos projetos em escolas, em várias cidades aqui da região toda, com projetos educacionais, que é uma área que eu também gosto e acho que sempre agrega muito, trabalhando com famílias, trabalhando com pais, na parte que a gente chama de psicoeducação, que é onde eu acredito que a gente tem condição de abarcar um número muito maior, né, de crianças, de adolescentes e trabalhar com prevenção. Então, sem sombra de dúvidas, esse tem que ser um trabalho em conjunto. Escolas, pais,
sistema público de saúde, a própria promotoria, infância e juventude sempre juntos. Então, não tem como a gente não fazer um trabalho em rede. Então, isso que vocês estão promovendo hoje, de uma sabedoria imensa, não tem como nós pensarmos de forma individual, isso não acontece. Como eu brinco assim, no consultório eu consigo atender no máximo 10, 12, 13 pacientes no dia, quando eu estendo isso até muito tarde. Quando você tem um trabalho como esse hoje, ou quando você tem trabalhos na comunidade, você tem um alcance muito maior. E o trabalho em rede também tem essa função. Então, a Câmara dos Vereadores está de parabéns. Como eu disse para a Fátima quando ela me ligou, a gente tem que sempre pensar em políticas públicas. Não dá para pensar só no paliativo ou aquilo que eu tenho no consultório. Então, desde que me formei, a minha preocupação sempre foi em políticas públicas para que a gente pudesse trabalhar preventivamente. Quando chega aqui no meu consultório, às vezes a gente tem tempo de socorrer, que é o que eu me preocupo muito, mas isso também, às vezes, é mais caro, é mais difícil, então vamos trabalhar sempre com a questão da prevenção, e que ótimo que a gente tem essa oportunidade hoje, principalmente com a internet, cada um em casa hoje pode trabalhar, pode conversar, né? Cada um assistindo onde estiver agora, isso vai ficar gravado, então que bom que a gente tem esses meios hoje de expandir. Fico muito feliz com essa oportunidade. Nós é que agradecemos, doutora, né? Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o nosso convite. E agora nós vamos saber do doutor Joel, né? Como é o trabalho dele, o diário aí, conta para nós, doutor Joel, e depois, logo em seguida, a sala é sua, para o senhor explanar sobre o assunto, né, cyberbullying. Bom dia. Bom dia a todas as pessoas. É uma honra estar novamente nessa casa, né, ainda que virtualmente, da outra vez foi presencialmente, mas é sempre um prazer estar aqui, porque é a casa que representa o povo, né, e onde, na verdade, as discussões devem acontecer em favor da sociedade. Gostaria de cumprimentar a vereadora Regininha, em nome de quem eu saúdo todos os vereadores, né? E cumprimentar também a colega palestrante, a psicóloga Elder Gislene. É um prazer estar contigo. Eu até sugeri para a Fátima que, quando ela me convidou, eu falei, Fátima, seria interessante você convidar um psicólogo ou uma psicóloga, porque ainda que eu tenha alguma noção por conta do meu trabalho, dos laudos que eu recebo, dos processos, mas acho que é bacana que um especialista fale da sua área, né? Cada um no seu quadrado, fica melhor. Aí eu não cometo indelicadezas com outro profissional. Bom, eu sou promotor de justiça em Araçatuba, trabalho atualmente na área da infância inteira, né? Então, desde situação irregular até ato infracional. Nós temos 2 unidades da Fundação Casa. A minha atribuição também inclui direitos humanos. Dentro dessa área tem os idosos e os direitos humanos em geral. Então, é uma área bem extensa e difícil, mas talvez a área que mais me dê retorno pessoal na atuação, porque você consegue modificar a realidade das pessoas, né? Principalmente na questão de políticas públicas, né? Acho que esse trabalho em conjunto que a colega mencionou, ele é fundamental, e eu acho que a rede de Araçatuba vai muito bem naquilo que eu percebo em outras cidades, né? Nós temos sempre reuniões mensais da rede, muitas pessoas não conhecem, mas tem um programa chamado Gestores da Paz. Ele está um pouco suspenso por conta da pandemia, nós retornamos virtualmente, mas em breve vai ser retomado presencialmente. Nesses encontros, a rede educacional inteira, tanto municipal quanto estadual, participa, rede de saúde, enfim. Qual é o objetivo disso? É justamente discutir as questões que envolvam crianças e adolescentes na cidade, especialmente na educação. Eu ingressei no Ministério Público em 1992, já tenho quase 30 anos de promotor, mas o que eu posso dizer para vocês é que não tem um dia que é igual ao outro na promotoria. É inacreditável como surgem situações novas, desafios novos,
e esse cargo da Promotoria de Justiça da Infância não é um cargo muito jurídico, você tem questões que envolvem situações que extrapolam a questão jurídica, então muitas vezes você acaba exercendo outras ações que até um pouco estranha, entre aspas, da sua finalidade. Bom, eu preparei um material rápido, Fátima, se você pudesse me dar um alô quando eu falasse 15 minutos para não extrapolar o tempo e para que a colega tenha a possibilidade de falar também, e também para ouvir eventuais perguntas, né, que eventualmente surjam. Vocês estão vendo a página? Sim, combinado, doutor. Perfeito. Então, assim, eu preparei algumas coisas aqui rápida e também vou falar um pouco da questão jurídica e também de alguns enfrentamentos, até para a gente poder depois debater com a colega. Eu separei algumas notícias de internet aqui. Na minha página está cortando um pouco, não sei se na vossa está. Então, primeiro, filho de 16 anos da cantora de forró Valquíria Santos é encontrado morto em casa. Causa da morte não foi revelada, o coração de Valquíria e sua família está em pedaços. Aí, uma outra notícia, cantora de forró diz que filho morreu por causa de haters. Valquíria Santos revelou que o jovem de 16 anos é encontrado morto pela família após receber muitas críticas na internet. Uma outra notícia, o indivíduo que vive atacando nas redes sociais, na verdade é mais uma explicação, recebe o nome de hater, que foi o que a mãe desse jovem mencionou, termo atribuído às pessoas que fazem uso da internet com o intuito de fazer críticas, desde as mais leves até as mais severas. Tal prática tem acarretado consequências severas como suicídio. Outra notícia, influenciadora comete suicídio um dia após casar consigo mesma. Melhor amiga confirmou o óbito nas redes sociais. Mais uma, VTube chora após novos ataques de haters. Não sou de ferro. Ex-BBB ficou engatilhada após ver mensagens sobre sua tentativa de homicídio. Mais uma. Cantora Billie Eilish revela que quase se suicidou por causa de haters na internet. O que essas notícias revelam? Primeiro, a gravidade dessas ações praticadas na internet, mas não só na internet, e os efeitos que elas causam nessas pessoas. E a gente está mencionando aqui pessoas, de uma maneira geral, se não conhecidas com uma vida pública. No caso do filho da cantora, a mãe era conhecida, né? Então tem um lado negativo da exposição pela própria profissão ou pela própria a carreira que a pessoa escolhe, né? Então, infelizmente, a gente paga um preço por ser famoso, né? Em algumas situações. Bom, isso que aconteceu com essas pessoas, na verdade, é o que a gente chama de cyberbullying, quando ele é feito pela internet, ou bullying, quando ele é feito presencialmente, ou que, na verdade, o bullying se atualizou, né? Ele saiu da forma presencial para a forma cibernética, e, na verdade, ele se agravou porque hoje a gente tem facilidades muito maiores com a internet. O que é o cyberbullying, né? É uma forma de bullying, como eu falei, que se efetiva pela internet, é uma violência repetitiva e persistente, que efetivada por meio de internet é direcionada a alguém para intimidar, humilhar, maltratar essa pessoa. Eu trouxe vários conceitos porque eu fui pegando justamente de notícias, né? 7 formas de cyberbullying, um link que eu achei. Calúnia, afirmar que a vítima praticou ato criminoso em perfis das redes. Difamação, postar em páginas de redes e grupos mensagens e informações que atinjam a honra da vítima. Injúria, qualquer opinião de uma pessoa em relação a outra que seja depreciativa nas redes sociais. Só para diferenciar, que isso é um termo jurídico, são crimes, né? Então, a calúnia, no Código Penal, você tem que afirmar um fato criminoso. Então, se eu disser, por exemplo, que determinada pessoa furtou a televisão do outro, eu estou afirmando um fato criminoso, que se ele for falso, é calúnia. A difamação, você afirma um fato ofensivo. Então, se eu disser que determinada pessoa, por exemplo, estava no dia X traindo a esposa com tal pessoa, é um fato que não é criminoso, mas é ofensivo à honra daquela pessoa, se ele é mentiroso. E a injúria é qualquer ofensa, uma opinião pessoal, xingamentos,
que ofende a honra dessa pessoa. Então, a diferença desses três que as pessoas confundem muito. Calúnia, você afirma um fato criminoso que não é verdadeiro. Difamação, um fato ofensivo que não é verdadeiro. E a injúria, uma ofensa genérica, né? Isso é muito comum, as pessoas, muitas pessoas têm curiosidade, e a diferenciação é exatamente essa. Ameaça, constrangimento ilegal, falsa identidade, perturbação da tranquilidade, tudo isso é forma de cyberbullying, né? Aí tem um outro íconezinho que fala, você exclui a pessoa, você assedia a pessoa, e tem essa nova forma que é o cyberstalking, que na verdade é um assédio mais agressivo, né, do que as demais formas. Eu fui pegando essas formas porque cada um tem uma novidade, né? Então, telefonema anônimo, SMS com insulto, mensagem com fotos ou vídeos humilhantes, enviar ou apagar e-mail pessoais de outra pessoa, publicar imagem alterada ou comentários jocosos, gravar conteúdos inapropriados e publicar online, criar perfil falso e agir em nome da vítima, colocar boatos online, né? A qualquer momento, em qualquer lugar, com intenção de fazer mal, agressor anônimo, e sempre é um ato repetitivo, né? É uma das características tanto do bullying quanto do cyberbullying. Porque, na verdade, um ato isolado, em geral, ele fica só naquela situação. Mas quando você repete isso, aí ele passa a causar nessa vítima um sofrimento e caracteriza tanto o bullying quanto o cyberbullying, né? E a gravidade do cyberbullying é porque na internet isso é automaticamente intensificada, né? Porque do mesmo jeito que a colega falou que nós temos essa facilidade hoje da gente estar se reunindo cada um na sua casa, ao mesmo tempo a gente tem essa facilidade de disseminar o ódio, de disseminar mentira, de disseminar fake news, de inventar coisas simplesmente para prejudicar as pessoas, né? E isso causa consequências gravíssimas nas vítimas, que eu vou deixar para a colega, mas só para resumir aqui: tristeza, ansiedade, frustração, raiva, desconfiança, falta à escola, solidão, problemas de saúde, depressão, ideação suicida. O que é o stalking? Stalking um termo jurídico americano, né? Que significa perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando-lhe a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção ou, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Esse é um termo novo no Brasil, inclusive ele foi criminalizado em março de 2021. Essa lei 14.132, ela alterou o Código Penal justamente para criminalizar essa conduta, que ela é muito comum em ex-maridos, ex-namorados, ou ex-mulheres, ex-namoradas, justamente que seria um bullying mais agravado, né? Uma perseguição reiterada. E o que foi essa alteração? No artigo 147 do Código Penal, que é ameaça, foi acrescentado esse tipo aqui: perseguir alguém reiteradamente e por qualquer meio, ameaçando a integridade física ou psicológica, restringindo-lhe a capacidade de locomoção e, de qualquer forma, invadindo ou perturbando sua esfera de liberdade ou privacidade. Pena de reclusão de 6 meses a 2 anos. A pena é aumentada pela metade se o crime é cometido contra criança, adolescente ou idoso, contra mulher por razões da condição do sexo feminino, e mediante concurso de 2 ou mais pessoas ou com emprego de arma. As penas desse artigo são aplicáveis sem prejuízo das correspondentes à violência. Então, esse é um crime específico desse cyberbullying, porque não necessariamente vai ser pela internet. Esse aqui vai abranger as duas formas. E isso é muito, muito grave, porque talvez seja a forma mais grave que existe por conta do que vai causar nessa pessoa, né? Interfere no trabalho, interfere na locomoção, interfere na diversão, na verdade, interfere na vida dela. Em 2015, foi instituído o Programa de Combate e Intimidação Sistemática do Bullying. É uma lei federal que, na verdade, ela não traz penalidades, mas ela traz um programa, e essa lei passou a definir o que é bullying, né? Então, considera-se intimidação sistemática, ato de violência física ou psicológica, intencional, repetitivo, que ocorre sem motivação
evidente praticado por indivíduo ou grupo contra uma ou mais pessoas, com o objetivo de intimidá-la, agredi-la, causando dor e angústia à vítima, em relação ao desequilíbrio de poder entre as partes. Então, o bullying, como a gente sabe, ele é muito comum nas escolas, mas não só nas escolas. Eles escolhem determinada pessoa, seja pela condição, seja pelo sexo, seja por determinada característica que ela tem, e passam a praticar qualquer uma dessas ações de maneira... Na cabeça deles é brincadeira, mas na verdade não é uma brincadeira, né? É uma ação que causa muita angústia e sofrimento a essas pessoas. Essa lei define as caracterizações do bullying, então ela pode ser violência física, psicológica, intimidação, humilhação, discriminação, ataques físicos, insultos pessoais, comentários sistemáticos e apelidos pejorativos, que é muito comum em escolas, ameaças por quaisquer meios, grafites depreciativos, expressões preconceituosas, isolamento social consciente e premeditado. Esse isolamento ele é muito grave, porque muitas vezes o grupo escolar ou o grupo de amigos não recebe aquela pessoa. Então, seja no intervalo, seja nas aulas, ela não é excluída para fazer parte de grupo de trabalho, ela não é chamada para fazer parte de ações que a escola desenvolva. Nos intervalos, eles não interagem com ela. Então, ela é isolada propositadamente por esse grupo, e aí normalmente não é uma ação isolada, né? Aí também as piadinhas, as graças, né? Que essas pessoas acham que não tem consequência. Essa mesma lei definiu o cyberbullying, né? Então ela define que é mais ou menos da mesma forma, só que feito pela internet, sempre com o objetivo de causar constrangimento a essas pessoas. Também ela define os tipos de bullying que eu já falei, verbal, moral, sexual e social. Então, assim, é uma gama imensa de ações que causa sofrimento a essas pessoas. Aí vocês podem me perguntar, bom, mas como eu vou saber se determinada ação vai ser crime ou não vai ser crime? Nem toda ação de bullying ou de cyberbullying é crime, né? Normalmente, quase todos porque, em geral, não existe um tipo penal específico como existe o do stalking, que ele define exatamente o que é. Então, para eu definir o que essa pessoa praticou, eu vou ter que analisar cada caso. Pode ser ameaça, pode ser constrangimento ilegal, pode ser assédio, pode ser lesão corporal, pode ser vias de fato. Então, assim, a gente não consegue definir exatamente se essa ação é este ou aquele crime. Só o caso concreto é que vai dizer. O que fica claro é que quase todas as ações de bullying ou de cyberbullying caracteriza crime. Aí vão me perguntar, principalmente que a gente tem um público adolescente. Quem pratica esse crime? Maior de idade e menor de idade. Menor de idade pratica ato infracional, mas na definição legal, o que é o ato infracional? É o crime praticado por adolescente. Quem é adolescente para a lei? Entre 12 e 18 anos. Então, tanto a pessoa maior de idade quanto o adolescente entre 12 e 18 anos que praticar qualquer uma dessas ações pode ser responsabilizado no âmbito infracional, na vara da infância e juventude, com uma representação, com aplicação de medida socioeducativa, que pode ser prestação de serviço à comunidade, liberdade assistida e, dependendo da situação, até internação. Nós tivemos um caso recente em que houve o término de namoro e o adolescente começou a espalhar a foto íntima da namorada. E ele exigia que ela voltasse para ele. E ele foi representado porque ele praticou um ato infracional, praticou um crime, né? Mas como era adolescente, é ato infracional. E foi responsabilizado pela ação que ele praticou. É muito comum isso acontecer. Em geral, há casos em que a menina ou a mulher pratica, mas a maioria dos casos é praticada pelos jovens do sexo masculino. Eu não sei se a colega teria alguma explicação para isso. Já tive alguns casos de meninas praticarem, mas é bem menos do que os meninos. Não sei se exatamente o motivo, né? Ele pode responder criminalmente, como eu falei, o maior de idade, na vara criminal, e o adolescente na esfera da infância e juventude. Pode responder civilmente. O que é isso? Indenização por danos morais e materiais a essa vítima.
Então, tanto maior quanto menor, às vezes a vítima precisa fazer um tratamento, às vezes ela não consegue, ela tem que deixar o trabalho e ela deixa de ter a renda que ela tinha. Então, essa pessoa, se ficar aprovado isso, ela tem que indenizar essa vítima pelos danos causados por ela. Então, parece uma brincadeira, mas não é uma brincadeira e as consequências são muito graves. E até administrativa, porque se, por exemplo, esse ato é praticado por um funcionário público ou por um empregado mesmo que trabalha no setor privado, ele pode ser responsabilizado pode ser mandado embora, pode ser justa causa se ele fizer isso no serviço, ou se ele fizer isso dentro do seu ambiente de trabalho. E da mesma forma o servidor público, se praticar esses atos no ambiente de trabalho, ou se valer do material onde ele trabalha, né, que seria, por exemplo, um computador público, uma rede social pública, ele eventualmente pode se responder administrativamente, até com demissão, dependendo do ato praticado. De maneira muito rápida, até para levantar o debate, em resumo é isso. E eu queria colocar, não é minha área, mas só para adiantar, não sei se a colega também sabe todos os fontes de atendimento, que depois ela vai falar, as vítimas do bullying ou do cyberbullying, onde pedir socorro? Primeiro, registrar a ocorrência policial. Se for na escola, procurar a diretora da escola. Existem mecanismos na diretoria de ensino de resolução não violenta de conflitos, roda de conversa, né? Resolução, a gente chama de justiça restaurativa, isso é feito pelas escolas de Araçatuba, né? Então você pode procurar a escola, relatar essa situação. A única coisa que você não pode fazer, silêncio. Você não pode ficar quieto e achar que isso é normal, né? Então você pode buscar ajuda na escola, você pode buscar ajuda num amigo, na sua família. E nos órgãos de atendimento do município, nós temos o CAPSI, que é o Centro de Atenção Psicossocial Infantil, fica lá na rua Silvio Russo, no Água Branca, porta aberta, é só chegar lá. Nós temos também o CEAPS, que é o Centro Especializado em Atenção Psicossocial, Rua Dona Ida, 1636, lá onde era o antigo CAICA, também é porta aberta, tem um pessoal muito bacana que atende lá, eles fazem o acolhimento, e depois, se não for atribuição deles, eles encaminham para o CAPSI, dependendo se é criança ou o tipo de serviço, o CREAS, que atende situação de violação de direitos, e o CRAVE, que é o Centro Regional de Atendimento à Vítima de Violência. Então, toda pessoa vítima de bullying, ela é vítima de violência. E o CRAVE é um órgão de atendimento psicológico, psicossocial, bancado pelo governo do Estado, pela Secretaria de Justiça. Então, o foco do CRAVE é atendimento à vítima de violência. Então, você também vai receber atendimento psicológico. De maneira muito rápida, para lançar o tema e eventualmente, a discussão e passar a palavra para a colega, essa é a minha fala inicial. Agradeço e fico à disposição. Muito bem, doutor Joel. E, assim, foi dentro do tempo que o senhor falou a princípio. Como o senhor mesmo colocou no debate, a gente vai ouvir um pouquinho a doutora, né? O senhor colocou uma pergunta, quais as principais consequências, a gente poderia começar daí, desses atos, né, desses comportamentos. Eu gostaria que a doutora respondesse, explanasse sobre isso para a gente começar. Bom, acho que o Joel trouxe de uma maneira muito pontual e global as questões todas. Eu vou tentar ir caminhando junto com você, Joel, mas acho que foi excelente tua explanação. A gente vou tentar voltar aí te permeando algumas questões. Primeiro, quando a gente vai falando de cyberbullying, eu acho que vale a pena a gente pensar assim, por que tem consequências tão graves? Exatamente por aquilo que você falou. A internet, ele é um meio de disseminação em questão de segundos, não é? E eu costumo dizer assim, que é mais ou menos como se você soltasse um saco de pena ao vento. Então, assim, às vezes você não vai conseguir juntar mais. Então, uma notícia que você coloca, que você divulga, e que aquela notícia é falsa, para você conseguir depois dizer que aquilo não é verdade, muita gente que leu que era verdade não vai ler depois dizendo que não era verdade. Então, ela já comprou aquela ideia
e dificilmente ela vai ler depois dizendo, olha, sabia que aquela ideia não era verdadeira? Então você já assumiu essa consequência. A segunda questão é que quando você também expõe outras questões, como, por exemplo, uma foto íntima, ou algumas dessas questões, não importa mais, não tem como você dizer, olha, aquilo, desfazer essa situação, né? Não tem como dizer aquilo era fake ou tudo mais, você já expôs a vida íntima daquela pessoa. Então, os estragos começam acontecendo dessa forma. A outra questão que você pontuou é que isso tem permeado tanto a adolescentes quanto adultos. E pasme, a gente tem hoje não só mais adolescentes, como crianças já fazendo uso disso e sofrendo cyberbullying, né? E até com o uso da questão de fotos íntimas. Tá? Então, a realidade começa, às vezes, com crianças de 10, 11 anos de idade, já enviando fotos íntimas e tendo essas fotos espalhadas. Então, a gente já passa a ter um problema que eu quero colocar, que é anterior a isso. Ou seja, o que essas crianças estão fazendo com celulares em mãos? Então, a gente tem questões que vêm anteriores à questão do cyberbullying. Então, qual é a supervisão que a gente tem desses pais com relação a esses celulares, como esses celulares ficam na mão dessas crianças, o acesso que essas crianças têm. Então, isso é uma das coisas que eu gostaria que a gente pensasse também. A gente está falando, né, das consequências, mas existem algumas questões que estão anteriores a isso. Então, o cyberbullying, ele vai ser uma consequência dos dois lados que a gente tem que pensar. Daquele que comete, porque muitas vezes quem vai cometer também são adolescentes, e esses adolescentes precisam ser instruídos, como o Joel muito bem colocou. Esses adolescentes, eles vão para medidas socioeducativas, porque a gente escuta muito, e eu acho que o Joel deve sofrer em relação a isso, assim, mas o adolescente fez isso, deveria estar sendo preso, né, porque sabe o que está cometendo e tal. Esses adolescentes precisam ainda ser educados, precisam ainda ser trabalhados e não irem para uma penitenciária, como muitas vezes a população ainda quer essa justiça feita com as próprias mãos. Então, o quanto a gente precisa pensar nas duas esferas. Desse adolescente que está cometendo, então por que esse adolescente está cometendo? Precisamos pensar nisso. E dois, esse adolescente que está sofrendo, sabe? São duas esferas importantes para a gente estar pensando, não é? Os dois precisam estar sendo cuidados, né? Então, esse adolescente que está cometendo, eu preciso estar avaliando o perfil dele. Por que ele está precisando cometer isso? Geralmente, esse agressor, porque a gente pode usar esse verbo, tanto é que um dos nomes que eles recebem é de haters, porque o cyber, ele tem essa conotação, uma conotação de violência, né, de colocar apelidos de muita humilhação. Quem vai para a rede tem essa conotação. Então, eu vou lá para humilhar, eu vou lá para destruir o outro. Ele está sempre muito munido emocionalmente de raiva, de uma autoestima muito baixa. Na verdade, ele não é um cara ou uma mulher que está com uma autoestima muito baixa, muito alta. Ele está com uma autoestima muito baixa, então ele tem que humilhar o outro para ele se sobressair. Então, uma autoestima muito baixa, se sentindo muito derrotado, com um perfil de personalidade muito complicado, desestruturado. Por isso que ele vai para esse perfil, para esse movimento de agressão.
Outra coisa importante, sempre que a gente vai falar em bullying, independente de cyber ou não, eu sempre tenho que ter uma plateia, ok? Sem plateia, eu não tenho bullying. Então, esse hater, ele tem amigos e ele tem pessoas que partilham disso. Esse é um conceito em termos psicológicos sempre muito importante. Ele tem uma plateia que aplaude isso que ele está fazendo. Esse é o conceito. Se a gente for pensar, quando na minha infância e na infância de vocês, a gente tirava o sarro, a gente brincava com os colegas, né? Aquele que era magro demais, a gente colocava apelido, dava risada, aquele que era gordo, a gente dava risada, brincava. Quem usava óculos era 4 olhos, né? Qual a diferença dessa pessoa que a gente sempre tirou o sarro, que era muito magra, era oliva palito, não sei o quê? Qual era a diferença desse, por exemplo, para um bullying? É que esse outro era uma brincadeira, mas a partir do momento que a gente entendia que o outro estava se sentindo humilhado, a gente freava. Ele tinha um aspecto de quase que afetivo junto, né? E o outro sempre tinha, aquele que recebia a brincadeira, ele sempre tinha uma condição de se defender daquilo ali. E era uma relação de dois, não tinha uma galera junto para ir lá e humilhar quem estava recebendo. Não tinha essa conotação. Agora, no bullying, a conotação é diferente. Eu vou pegar alguém como vítima e vou juntar uma turma para humilhar aquele lá. Então, isso sim é uma conotação diferente, porque eu também ouço muito pejorativamente, tá? Por que eu estou explicando isso? Porque as pessoas dizem, no passado as pessoas sofriam isso e essa geração é uma geração muito mimimi, entendeu? No passado as pessoas sabiam se resolver, agora ninguém sabe resolver, ouve essas coisas e ficam com mimimi. São conotações totalmente diferentes. A gente ria, a gente brincava, mas quando a gente entendia que o outro não estava gostando, a gente tirava o pé, pedia desculpas e parava. Essa não é a conotação de quem está fazendo bullying. A conotação é ir até o final. Então, esse agressor sempre é alguém muito desestruturado psicologicamente. Então, esse agressor precisa de ajuda. E ele pode cometer crimes piores ainda, tá? E a vítima, ela sempre vai se sentir muito humilhada por conta disso que eu te falei, você não sabe aquilo que vai ser feito. Então, como ela ficou exposta, sempre tem uma plateia para isso, não ocorre em cyberbullying sem plateia. Então, eu tenho uma plateia, estou sendo exposta, uma autoestima muito baixa, passa a ter um isolamento social muito significativo, ela se recolhe porque ela fica com medo de querer falar, de contar o que aconteceu, então ela passa a ter um isolamento. Quando isso é muito repetitivo, de modo geral, elas passam a desenvolver quadros depressivos e, dependendo da forma como isso foi exposto, algumas vítimas começam a desenvolver quadros fóbicos, quadros traumáticos, crises de ansiedade, e alguns deles vão para quadros depressivos tão sérios, principalmente quando você já tem uma doença de base, que podem chegar a suicídio. Tá? Então, não é necessariamente assim, eu sofri um bullying aqui hoje e amanhã eu cometi o suicídio. Essa pessoa que comete o suicídio, com certeza ela já tinha alguma doença de base, tá? E que frente ao suicídio, frente ao bullying, isso começou a pesar e ninguém começou a perceber, até que uma hora isso rachou. Então, é muito importante que se entenda que o cyberbullying, ele é sério como todo bullying, mas o cyberbullying, principalmente, a proporção que isso toma é muito grave. E por mais que a lei possa intervir, você possa ir lá, por exemplo, tomar medidas, você não tem uma condição real de parar.
entendeu? Você não tem condição de disseminar, porque em questão de segundos vira uma corrente onde todo mundo fica sabendo. Você divulga fotos, você divulga fakes e que você não tem condição de controlar, né? E dependendo da estrutura, muitas vezes a pessoa não entra, tá? Então, não sei se eu começo a esclarecer algumas coisas para vocês, sabe? Eu acho que foi muito esclarecedor e abriu, né, um campo assim maior ainda, né, de todo o estrago que assim nos parece uma crueldade, né, como se juntam várias pessoas para atacar outra, né, é uma coisa cruel, né, e que tem aí consequências muito duras na vida da pessoa, né. Eu tenho aqui algumas perguntas dos alunos que já foram enviadas anteriormente. E eu vou pedir para o pessoal da técnica, o Vitor Travainho, o Fabrício Zanardi, um alô para vocês, obrigada pela ajuda aí, e que eles estão na retaguarda da live, para que eles soltem essas perguntas que foram nos enviadas pelos alunos. Olá, eu sou a Lívia do 2º C da Escola Genésio de Assis e gostaria de perguntar para o senhor, Dr. Joel, quais medidas poderiam ser feitas para que esses casos de cyberbullying diminuíssem? Eu acho que a pergunta dá para os dois, né? Primeiro, Dr. Joel. Na verdade, é uma pergunta simples com uma resposta complexa. Só para eu não esquecer, acrescentar o que a colega falou, quando o adolescente é responsabilizado pelo ato infracional praticado, que na verdade foi bullying ou cyberbullying, que gerou um crime ou um ato infracional, a vara da infância e juventude, ela procura aplicar a medida socioeducativa, como o próprio nome diz, socioeducação. E muitas vezes essa medida aplicada, ela vem acumulada com uma medida de proteção. Quais são? Atendimento psicológico, encaminhamento, porque às vezes o adolescente cai em si do que ele causou, e essa é a importância do trabalho feito na escola, de fazer uma roda de conversa, para que essa vítima, se puder expor a esse causador, o que ela está sentindo. E muitas vezes ele não tem ideia do que ele está causando nessa vítima. E isso transforma a própria ação dele e a própria personalidade. Ele vai perceber que o mal que ele está causando não passava pela cabeça dele. E ele vai imaginar que ele poderia ser a vítima, que a irmã dele poderia, que o irmão, que o pai, que a mãe. Então, assim, essa conscientização, ela é muito grande. E justamente na linha do que ela falou, uma das respostas é essa. Nós precisamos fazer o que a gente está fazendo hoje. Conversar sobre, falar sobre, explicar, ouvir, né, entender o porquê disso, né, quais as consequências. Então, é importante o trabalho da escola, de conscientização, de divulgação, né, de mostrar para essas pessoas que as atitudes delas podem ser desastrosas para as demais, né. A idade, a própria adolescência em si, né, a colega talvez pode explicar melhor que eu, é uma fase de modificação hormonal e etc., que gera no adolescente, às vezes, atitudes impensadas. E é também um momento em que esse adolescente, essa criança, vai aprender. E é um momento que ele precisa de um caminho, de um rumo. E esse caminho tem que ser trilhado não só pela escola, mas também e principalmente pela família. O problema é que muitas vezes a nossa família é totalmente desestruturada e muitas vezes nem se conversa sobre isso e o pai e a mãe nem sabem o que está acontecendo. Então, a resposta que eu daria para você é educação, educação, educação e informação. Eu queria fazer uma pergunta dentro disso. Por exemplo, se a família precisa de uma atitude da escola e essa escola não toma atitude, tem mecanismos legais para exigir que a escola tome alguma providência, alguma pena para a escola? E o contrário também. Se a escola percebe que a família não está tomando as atitudes necessárias, existem leis que garantam isso? Quer dizer, os dois podem estar funcionando como cuidando desse lado, doutor? Sim, existem os dois lados. A escola, essa lei que eu citei, essa lei federal aí, que ela, na verdade, ela não traça pena, mas ela obriga os estabelecimentos a fazerem ações de combate ao bullying. É que eu não coloquei no slide, mas depois, quem tiver curiosidade, eu posso deixar essa fala aqui gravada, vocês podem disponibilizar. Aquela lei tem um artigo que menciona
expressamente que é obrigação dos estabelecimentos fazer isso. Além disso, as normas escolares existentes pela Secretaria Estadual de Educação também prevê a obrigação da escola. E a escola, por exemplo, o professor, o diretor, que se omitir, ele vai estar prevaricando, então ele vai estar praticando um crime que ele deixou de fazer um ato de ofício, que é a obrigação legal dele tomar providências em relação a isso. Da mesma forma, a família. A família, por questões morais, tem obrigações de cumprir. Por questões legais, tanto o Código Civil quanto o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê as obrigações atinentes ao poder familiar, que é o poder dos pais. Se eles descumprem esse poder, a escola pode comunicar à promotoria, e eles comunicam, nessas reuniões mensais que a gente faz, isso é discutido. É instaurado um procedimento, a rede é acionada para intervir visando sanar essa situação. Em último caso, eu ajuizo uma ação, que se ficar caracterizada uma infração administrativa, e esse pai ou essa mãe pode ser responsabilizado pagando uma multa. Em alguns casos, isso pode caracterizar crime também, se for abandono material, abandono intelectual, tudo vai depender do caso concreto. Mas só resumindo, tanto a escola quanto a família têm a obrigação de atuar nesse sentido. Ok, obrigada. Agora, doutora, a senhora pode responder, por favor. Então, o Joel colocou uma questão extremamente importante. Dar a oportunidade de se reparar aquilo que a gente faz de errado, ao invés de sempre punir. Isso é uma das coisas muito interessantes e que, às vezes, a gente não ensina, nem para a criança, nem para o adolescente e nem para o adulto, né? E eu ensino muito isso no consultório. A criança quebrou alguma coisa, a criança sujou, o pai vai lá e limpa, a mãe vai lá e limpa, a mãe vai lá e quebra, ou a mãe ou o pai vai lá e bate na criança, põe de castigo, briga com a criança, mas eles não dão para a criança a oportunidade dela reparar o dano dela. Então, assim, dê para essa criança, desde pequena, a oportunidade dela reparar o erro dela. Então, ensine que ela errou, explique por que errou, né? Ajude ela a construir essa consciência do erro, do porquê que ela errou. Não é colocar num cantinho da disciplina, porque a criança ainda, como eu brinco, não tem essa capacidade nenhuma para fazer esse pensar. Construa com ela esse pensar, e pensar não é castigo, então eu brinco que isso é o maior erro pedagógico que existe. Pensar não é castigo, então não se coloca nunca uma criança para pensar como castigo, tá? Pensar é o que a gente tem de mais bonito e de mais rico, então jamais pode ter um cantinho da disciplina para pensar, você tem que ter isso de mais rico, você vai sentar com essa criança e construir esse pensar junto. A partir disso, você vai dar para a criança essa oportunidade de reparar. Então, assim, se ela quebrou, vai lá e veja com ela se ela tem oportunidade de colar, se ela tem oportunidade de fazer. Se ela sujou, dá para ela o pano para que ela vá lá limpar. Os pais acham que isso é castigo. Não, isso é a oportunidade dela reparar o erro dela. E se não existe nenhuma possibilidade de reparar, você vai explicar isso para ela também. Olha, você tem que tomar cuidado, porque existem coisas na vida que não vão ter oportunidade de reparar. Você não vai comprar mais, porque não existe para comprar, não tem como consertar, e aquela pessoa vai ficar chateada porque ela perdeu aquilo que foi feito. Ou se você machucou o outro vai ter que lidar com aquela dor, seja verbal ou seja física, que você provocou no outro. Por mais que você tenha pedido desculpa, você já provocou a dor. Então, com a criança, um dos exemplos que eu gosto de dar, porque criança é no concreto, você dê uma tábua para ela, coloque o martelo e bata o martelo. Depois você tira o martelo e você vai dizer para ela assim, você tirou o martelo, não tirou? Então, mas a marca ficou lá. Quando você diz alguma coisa, por mais que você peça desculpa depois, ou se você bate na criança e você peça desculpa, é a mesma coisa que tirar o prego. A marca vai ficar lá. O dano já foi causado. Então, você tem que aprender a controlar um pouco mais aquilo que você vai fazer. Com adolescente, nas rodas de conversa, tem que ser a mesma coisa. Você tem que dar oportunidade para ele depois
e trabalhar isso. Agora, o cuidado é porque eu já vi algumas situações onde a pessoa faz o contrário, né? Também não tem habilidade e expõe. Olha, agora você vai na frente de todo mundo e você vai pedir desculpas na frente de todo mundo pelo que você fez. Então, isso também se torna um ato punitivo. E não é dessa forma. É o sentar e pensar junto, como o Joel falou, essa roda de conversa, dá para o outro a oportunidade de dizer, olha, eu me senti dessa forma. E você não tem consciência do que significa sentir-se desse jeito, né? E trazer esse diálogo dos dois. Isso é uma das formas extremamente importantes, né? De dizer, e agora? O que você acha que você deveria fazer? Como é que você acha que eu me sinto depois que você fez isso comigo? Essa é uma das coisas. Segunda coisa, às vezes esse adolescente, tanto o agressor, ele vem de uma família onde ele se vê as coisas sendo resolvidas dessa forma. Ele aprende na identificação. Ele vê esse pai, ele vê essa mãe e ele repete essa construção, ele não sabe fazer diferente. Ele vê as coisas sendo resolvidas dessa forma. Às vezes, dependendo até da escola, ele vê as coisas sendo resolvidas dessa forma autoritária, punitiva, na família, sei lá para onde ele vê. Então, qual a referência que esse adolescente teve? Quem que chegou e deu para ele a oportunidade de fazer diferente? Então, a gente tem uma ideia, às vezes, imaginária. Outro dia eu conversando com um pai aqui, e ele disse assim para mim, o que tiver que ser, será. Eu disse para ele, não, pai. O filho dele estava envolvido com o uso de drogas, usando arma já, e um tio é que foi lá tirar esse adolescente de 17 anos do ponto de venda de drogas. A hora que chegou lá, ele estava armado, vendendo drogas, e trouxe esse adolescente aqui para o consultório. E esse menino foi tendo uma recuperação gigante, mas foi o tio que foi lá buscar. E quando eu conversava com esse pai e dizia, você precisa colocar limite para uma série de coisas e orientar seu filho, e dizia, não, o que tiver que ser, vai ser. Não, a gente ensina o outro, a gente vai orientando o outro nessa construção, a gente vai dando referências. Então, às vezes, não se constrói porque não se tem referências, né? E a terceira coisa que eu tenho colocado é isso também em relação, por exemplo, ao uso do celular. A você preservar o outro, como que você vai evitar cyberbullying? Ensinando que você não tem que ficar exposto como as pessoas estão expostas na rede hoje. O adolescente, ele é extremamente intenso. A vida dele é hoje e agora. Então, ele é intenso, tudo ele vive de uma maneira, né, muito solta, nada nunca vai acontecer com ele nunca acredita que as coisas vão acontecer. E nesse momento que nós estamos vivendo, o mundo acontece principalmente para o adolescente, e hoje não mais só para o adolescente, em redes sociais. Ok? Então, tudo que ele faz, ele tem que postar na rede social. E isso tem sido causas, e aí a gente tem muitos estudos já sobre isso, a causa de um número gigante de quadros depressivos desenvolvidos por conta disso, porque esse adolescente olha essa rede social e diz assim, a minha vida real não é isso que aparece na rede social dos outros. Né? Que triste, na rede social, no final de semana, de todo mundo viaja, todo mundo é bonito, né? E eu não sou essa mulher bonita que aparece na rede social, mas na rede social aquela pessoa usou 10 filtros para parecer bonita daquele jeito. E aí eu me olho no espelho e eu não sou bonita daquele jeito. No final de semana, todo mundo está feliz, festejando, desde o sextou até o domingo, no final lá da noite. E na minha casa tem brigas, na minha casa eu não tenho programa para fazer, eu não tenho dinheiro para fazer as coisas, eu estou sozinha. Apesar de eu ter 5.000 seguidores, eu estou sozinho. E isso também provoca nessa pessoa com baixa autoestima, muitas vezes, a necessidade de começar a destruir, por inveja, por ciúmes, algumas daquelas pessoas. E outros começam a desenvolver quadros depressivos muito significativos por conta de ficar olhando redes sociais dessa forma. Então, pai e mãe,
comecem a controlar e arrancarem os seus filhos dessas redes sociais. Essa é uma outra coisa, nós precisamos trazer os adolescentes e as nossas crianças para viver uma vida real. Tirarem os nossos adolescentes dessa vida virtual que não existe e que está gerando cada vez mais adolescentes e pessoas tristes e infelizes, doentes, porque elas acreditam num mundo que não existe. Isso tem adoecido as pessoas, porque elas acreditam num mundo que não tem existido. Outra coisa, os adolescentes são impulsivos, e aí te respondendo por que mais mulheres, Joel, é que permitem a questão dos vídeos e das fotos pornográficas, né, ou sensuais. A gente ainda tem uma cultura, em pleno século XXI, ainda muito machista. E a gente tem uma cultura de valorização, onde todo sonho da menina, tá, é ser esse corpão. Porque ainda o que se prega na internet, visto esses programas de televisão, tá, que ficam aí 24 horas funcionando, para não fazer propaganda para nenhum deles, o que é supervalorizado lá? Os corpos de biquíni ou seminus. É isso que dá dinheiro, é isso que é supervalorizado pelas pessoas, é isso que é comentado. São aquelas mulheres vivendo, né, desfilando com aqueles corpos maravilhosos, sedutores. Então, o sonho de uma adolescente é ter um corpo daquele. É isso que está no programa da mente, né, um programa mental de qualquer menina. No passado era ser uma paniquete, que era o programa que a gente tinha. Então, se você conversar, 90% das meninas têm esse sonho. Então, hoje, antes não era ser magra, depois não bastava só ser magra, você tinha que ser musculosa. Hoje em dia não basta mais ser magra e ser musculosa, você tem que fazer os procedimentos cirúrgicos. Agora não basta mais você fazer uma abdominoplastia, você tem que fazer abdominoplastia que define os quadradinhos já. E você vai fazendo todos os recursos cirúrgicos possíveis. O sonho dessas meninas é isso. Quando elas vão para um relacionamento sexual, elas vão ali para tentar vivenciar essa sexualidade com os namorados de forma sedutora, é como se eu estivesse numa Playboy. E aí elas se permitem fazer essas fotos todas. E eles, muito sedutoramente, para conseguir isso, dizem, jamais, isso é só entre nós dois. Ok? E naquele momento é só entre nós dois. Até nós terminarmos esse relacionamento. E eu querer me vingar de você. Ok? Aí eu espalho as funções. E as meninas, justamente por vivenciar inconscientemente, e não só meninas, um monte de mulher. E eu digo mulher de 50 anos, mulher de 55 anos, de quase 60 anos, porque também não podia viver essa sexualidade lá, se permite isso hoje. E a hora que vê, tá com isso exposto. Então, o que isso acontece? A rede social também expõe, né? Então, expõe esse sonho de consumo desse corpo, que, de novo, os filtros vão trazendo, e as pessoas vão sonhando cada vez mais e adoecendo cada vez mais. Consegue entender essa contradição? Aonde isso tem a ver com Setembro Amarelo? Nós vamos cada vez mais adoecendo, os consultórios vêm, a gente tem isso no consultório, cada vez mais lotado, e o resumo da obra é a consequência de uma idealização que eu crio em virtude disso e de uma realidade que não tem nada a ver com o que tem aqui. E as pessoas começam a não acreditar mais que aqui a realidade é aquilo que a gente vive fora disso. Elas começam a acreditar que a realidade é o que tem aqui, né? E quase que não se identificam mais com o que não tem aqui dentro. E aí a coisa começa a se perder. E os pais vão dando o celular cada vez mais novo e deixando a mercê para essas crianças. E a gente começa a ter perigos cada vez maiores em relação a cyberbullying.
Acho que falei bastante. Ok, doutor. Ok, doutora. É que o assunto é abrangente mesmo e tem muita coisa para ser falada. A vereadora Regininha está lá levantando a mão que quer fazer uma pergunta. Vamos lá, doutora. Vereadora, desculpa. Fátima, eu gostaria de fazer uma pergunta para o doutor Joel. No início, ele fala do filho da cantora, que realmente foi muito lamentável o fato ocorrido. Foi para as redes sociais, gerando o cyberbullying. Então a pergunta seria: o grupo de agressores identificador menor, que pratica o assédio que teve consequência, existe enquadramento legal de penalidade? Essa é a minha pergunta. Ok, obrigada. Então, assim, eu sei superficialmente desse caso, né? Eu li as matérias, vi na televisão que saiu, e eu acho que o que você está me perguntando é uma situação que vai ser difícil você comprovar, né? Que, por exemplo, como que eu vou conseguir comprovar que esta mensagem ou aquela mensagem foi a causadora do suicídio dele, né? Agora, quando é um grupo, a dificuldade é maior, mas não é impossível essa responsabilização. Eu só pensando aqui agora, eu fico imaginando a dificuldade que você teria que ter um vínculo entre a ação e a reação do adolescente, né? Então, assim, honestamente, é uma coisa a se pensar, eu teria que dar uma pensada melhor, mas eu fico pensando na questão técnica, porque, por exemplo, juridicamente, para você ser responsabilizado, você tem que fazer um ato determinado, concreto, né? E esse ato causou tal coisa. Quando é um grupo, dificulta. Não que seja impossível, é possível, mas eu estou tentando qualificar isso juridicamente, talvez seja mais difícil, mas que é possível essa responsabilização. Nós já tivemos caso aqui em Araçatuba de grupos, por exemplo, 3 ou 4 meninos que compartilharam a foto da colega de classe, então os 4 foram responsabilizados. Agora, no caso dele, ele se suicidou por conta das ações dos haters. Então, assim, eu nunca peguei um caso concreto nesse sentido de falar, bom, qual haters ou todos, eles vão ser responsabilizados Tem um crime no Código Penal chamado instigação ou auxílio ao suicídio. Então, em tese, todos poderiam ser responsabilizados por esse crime previsto no Código Penal, que é instigação ao suicídio. O que é instigar? É você fazer coisas auxiliando. Porém, no caso concreto dele, será que eles estariam instigando o suicídio? Essa é a questão. E aí, na questão psicológica, será que aquela ação, que ainda de extremo mau gosto, não despertou um gatilho de alguma doença ou de alguma situação que ele tinha pré-existente? Porque a instigação ao suicídio é assim: você sabe que aquela pessoa está numa situação difícil e que ela tem ideia suicida. Aí você vai e fica falando na orelha dela para ela fazer isso, entendeu? Você reforça aquela ideia suicida, aí você comete o crime. No caso dele, eu não sei se aconteceu isso, né? Mas eu teria que ver cada mensagem, cada situação para saber. Mas, em tese, é possível. Ok. O vereador Arnaldinho gostaria de fazer pergunta? Ele está aí conosco? Acho que não está agora no momento, né? Então, a gente vai ouvir a pergunta, as gravadas dos alunos. Eu queria que soltasse mais uma pergunta aí para a gente. Liane, aluna do Genésio de Assis, do 2º A, e eu queria fazer uma pergunta para o Dr. Joel sobre o cyberbullying. O cyberbullying, muitas vezes ele começa nas escolas, né? E se existe alguma lei que cobre isso, que controla isso, que ajuda a evitar que aconteça o cyberbullying nas escolas. E como a gente pode usar as ferramentas, né, do jurídico, do legislativo, para parar com essa cultura, essas coisas ruins dentro da escola. É isso. Bom, ótima pergunta. Na verdade, muito a gente já falou, né? Você não tem uma ferramenta específica para combater esse ou aquele. Como eu falei, a gente tem essa lei que obriga as escolas, todos os estabelecimentos, a enfrentar a questão do bullying,
você tem alguns tipos penais específicos de ações ligadas à internet, como o stalking que eu mencionei. As demais ações, ela vai depender do ato praticado. Pode ser uma ameaça, pode ser uma coação, pode ser um constrangimento legal, um assédio. Então, o combate é a escola administrativamente, não só na questão preventiva, mas na questão de aplicação das normas já existentes de enfrentamento, registro de ocorrência policial para apuração do ato praticado e responsabilização desse autor, que necessariamente, se for adolescente, vai ter alguma medida de proteção também para ele rever esses atos praticados. Eu acho que a gente está vivendo o pior momento do mundo, talvez, nesse aspecto, né? Basta a gente falar de pandemia, né? Todo mundo virou médico, todo mundo sabe qual é o tratamento que funciona, o que não funciona, o que é isso, o que é aquilo, eu sou de esquerda, eu sou de direita, você não presta, é aquilo. Então, assim, isso vale para o mundo está polarizado de uma maneira muito triste. Então, eu acho que o que eu tento fazer pessoalmente tento não entrar nessa onda. Quando eu recebo uma notícia, eu tento ver se essa notícia faz algum sentido, ver a fonte dessa notícia, e eu evito enviar para as demais pessoas coisas que eu tenho dúvida, coisas que não vão acrescentar a essas pessoas, coisas que só vão despertar ódio, só vão despertar medo, só vão despertar coisas ruins nessas pessoas. Então, eu acho que falta educação, de uma maneira, já volto a falar na palavra educação, e acho que falta bom senso das pessoas, de não acatar tudo que recebem, não achar que tudo que recebe é verdadeiro, fazer um filtro nisso e parar de ficar enviando tudo para as outras pessoas. Cuidado com o que você envia. Quantas vezes nós não enviamos alguma notícia para determinada pessoa, logo depois a gente fala, isso é falso. Aí a gente fica morrendo de vergonha e fala, olha, essa mensagem que eu te enviei foi falsa. Então, cuidado com os grupos, cuidado com as notícias, tenha discernimento, tenha um pouco de compaixão pelas outras pessoas, né? A gente não pode ficar achando bacana ver ou presenciar o sofrimento das outras pessoas, porque amanhã pode ser a gente. Então, o que eu falaria, e o conselho, se é que existe conselho, tenha prudência e se informe. Nós temos mais uma pergunta de aluno. Vamos ouvi-la. Olá, meu nome é Ana Beatriz, eu sou aluna da Escola Genésio de Assis. E a minha pergunta é qual que é a punição de quem pratica o cyberbullying? O que acontece de quem faz esse tipo de ação? Obrigada. É para o senhor, doutor Joel. Obrigado pela pergunta, acho que a gente já respondeu, né? Eu não tenho como te dar uma resposta fechada, porque, por exemplo, esse cyberbullying pode ser ameaça, então eu fico ameaçando aquela pessoa. Pode ser perturbação da tranquilidade, pode ser esse stalking que a gente citou, que é você ficar perseguindo a pessoa em todos os lugares com mensagens, pode ser difamação, como foi mencionado, você divulga um fato que é criminoso, mas é mentiroso, pode ser injúria, pode ser calúnia. Então, assim, o fato internet não é terra de ninguém. Internet tem regras, ainda que não específicas da internet, mas a legislação penal e civil e também administrativa consegue abarcar essas ações. Então, não pensem os senhores ou as senhoras que vocês vão fazer ou postar tudo aquilo que vocês quiserem, que não vai ter consequência. Vai ter consequência e muitas vezes as consequências são graves. Eu gostaria de dar prioridade às perguntas dos alunos. Eu tenho mais algumas aqui que foram enviadas por escrito. Então, algumas o senhor já respondeu e a doutora também já respondeu, mas eu vou lê-las. Existe algum método para descobrir quem está por trás dessas práticas? Tem como chegar a quem praticou, doutor Joel? É da Lívia Paula, essa pergunta. Na verdade, eu devolveria essa pergunta para a equipe técnica e da TV Câmara. Por quê? Eles vão saber mais do que eu, porque, na verdade, é uma questão técnica. O que eu posso dizer existem inúmeros mecanismos de busca e é possível conseguir saber de onde veio a mensagem, quem foi o autor, qual o computador, horário, isso é possível. Então, como eu falei, a internet não é terra de ninguém, você consegue rastrear isso, mas é uma questão técnica que eu posso falar besteira aqui. E sei também que tem uma internet chamada Deep Web, que eu não sei direito o que é isso, mas é uma internet onde eles usam para praticar crimes, principalmente questão de pedofilia, e há uma dificuldade de fiscalização e de checagem. Mas mesmo nesses casos eles conseguem chegar aos autores.
mas é uma questão técnica de computação que eu não me atrevo a falar mais do que isso. Ok, doutor. Aí a outra pergunta da mesma aluna, Lívia, ela pergunta o seguinte: realizar palestras ou aulas que abordem o assunto poderia ajudar a conscientizar os alunos a se protegerem? Eu acho que para a doutora, nesse caso, a pergunta. Acho que é o principal canal, como o próprio Joel falou, educação e informação, sempre. Esse é o foco, é o que a gente tem de melhor ferramenta para isso. Também o Júlio Giamarichelli, do 2º A, ele perguntou o seguinte: como a escola pode ajudar as vítimas de cyberbullying? Qual o papel da instituição no sentido de cobrar da família mais atenção ao comportamento dos seus filhos nas redes sociais? Em caso de negligência por parte da escola ou dos pais, há mecanismos legais para serem acionados? Eu já fiz essa pergunta, né? Mas o Júlio mandou e achei interessante repeti-la, né? Acho que já foi respondida. Doutor Joel, as leis existentes, ao seu ver, são eficazes para tudo que nós estamos vivendo neste momento? Então, isso é outra pergunta difícil, né? Porque a gente está vivendo um momento tão difícil no mundo que, por exemplo, você faz uma lei hoje, amanhã já tem uma situação nova. Isso decorre da própria tecnologia, né? A informação está muito rápida, né? Então, assim, a gente sempre está atrás. Tanto que, em geral, as leis são feitas para combater determinada coisa, né? A gente não consegue prever aquilo que vai acontecer, né? De uma maneira geral, sim, eu acho que ela tem funcionado, né? O problema é que sempre tem, por exemplo, vou dar um exemplo recente, os PIX. Foram autorizados os PIX, maravilha, você compra qualquer coisa e tal. O que aconteceu logo em seguida? Voltaram os sequestros relâmpagos. Então, assim, a bandidagem é muito esperta, eles são muito rápidos para burlar essa lei ou para dar um jeito de perder efeito. Então, assim, agora já estão revendo, vão começar a diminuir o valor do PIX à noite e já estão pensando até em proibir. Então, assim, elas são suficientes, mas sempre precisam de atualizações e de mudanças, porque a vida é muito dinâmica e as ações são muito dinâmicas e os crimes são muito dinâmicos também, e a bandidagem é muito esperta e estão sempre um pouco à frente do sistema. E abriu-se um campo novo, né, com a internet, de várias coisas novas, né? Tem mais uma pergunta. Não existe uma forma de reparação de erro colocando a criança em uma disciplina de pena comunitária? Existe esse dispositivo ou não? É sempre educativo com relação à criança? Não, na verdade, aí tem outra lenda, né? Então, a gente tem que diferenciar criança e adolescente. Criança, para a lei, é de 0 a 12 anos incompletos. Fez 12 anos, é adolescente. Então, entre 12 e 18 é adolescente. Então, se uma criança praticar um crime, entre aspas, e se um adolescente praticar um crime, entre aspas, porque é ato infracional, as consequências são distintas. Não existe medida socioeducativa para criança. Então, de 0 a 12 anos incompletos, não há nenhuma medida socioeducativa ou a chamada pena para criança. Por quê? Os pais podem responder pelas crianças? Desculpe, só para não perder... Sim. Eles podem responder assim. Dependendo da ação que a criança praticar, se houve negligência, eles vão responder por esse ato, mas e às vezes até pelo ato em si. Mas vamos imaginar que uma criança machuca uma criança vizinha, ou às vezes até mata. Já teve casos de homicídio praticado por criança, de 9, 10 anos, 11, enfim. Essa criança não vai para a Fundação Casa, porque a legislação brasileira entendeu que criança não tem discernimento e não tem a menor possibilidade de ressocialização no sentido da medida socioeducativa. Mas ela vai receber, sim, medida de proteção. É prevista no artigo 101 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem várias medidas de proteção, e aí vai na área da colega. Às vezes um tratamento psiquiátrico, tratamento psicológico, por que essa criança fez isso? Evitar ou tentar prevenir para que ela não faça novamente, mas sempre no sentido, no viés protetivo. Adolescente, não. Adolescente também tem esse viés de recuperação, mas as medidas são mais severas. Advertência, prestação de serviço à comunidade, reparação do dano, liberdade assistida e internação. Internação na Fundação Casa, que seria uma prisão, só que para adolescente, mas sempre com um viés educativo. E além dessas medidas socioeducativas,
os adolescentes também podem receber medidas de proteção. Porque sempre a ideia do estatuto é que essa criança ou esse adolescente se recupere e não volte a praticar mais esses atos. Uma outra pergunta para o senhor, doutor. Assim, a gente já está indo rapidinho, porque o tempo já são quase meio-dia, né? E a gente vai ter que finalizar a live. Os registros de conversa, né? De criança, adolescente, adultos também, como foi falado, né? O bullying, o assédio em adultos também, são importantes como registros e como provas? Sim, na verdade, você tirar print, né, principalmente postagem na internet, qualquer material que você conseguir demonstrar essa prova, você pode levar na delegacia. Recentemente saiu algum julgamento, não sei se foi uma lei, eu confesso que eu teria que checar isso, porque como eu não atuo na área criminal, nem sempre eu acompanho que houve alguma restrição em relação ao uso de conversas. Mas no caso de bullying, de cyberbullying, você tem as páginas, eu recomendo tirar esse print de todo o material que você tiver e levar na delegacia. A validade ou não dessa prova vai ser questionada depois, mas até hoje todas as ações que eu tive foram usadas nesse sentido. Por exemplo, nesse caso que eu citei do adolescente que expôs a ex-namorada, tinha os prints das fotos que foram compartilhadas com os outros colegas. Esse celular é enviado para a perícia, é feito um laudo, com tudo comprovando de onde veio e qual o material. Bom, a gente está no final do nosso tempo, né? Eu queria saber se o vereador Arnaldinho quer fazer uma perguntinha, porque ele não falou nada até agora, e se ele der uma consideração final dele da live, o que achou, para a gente já ir finalizando. Eu, mais uma vez, só tenho a agradecer, principalmente o doutor e a doutora, que tudo que eles disseram aí, eu tenho certeza que é de grande valia. Eu fiquei imensamente feliz pela oportunidade. Eu não vou fazer nenhuma pergunta, eu quero apenas dizer que eu me comprometo a ser mais um divulgador de tudo isso que eu aprendi nessa manhã, algumas coisas, poucas coisas que eu já sabia, mas foi relembrado. Eu tive a oportunidade de rever até alguns erros que eu mesmo, aos meus 61 anos, cometo na minha família, às vezes cometi com as minhas filhas, hoje com as minhas netas, e eu comprometo que eu vou ser um multiplicador de tudo que eu aprendi, porque eu também, como vocês, comungo desse desejo de ter uma sociedade mais discernida, mais justa. A gente vê o nosso poder judiciário sobrecarregado de tantos processos que, se nós, famílias, fizermos o nosso trabalho de prevenção lá em casa, como foi citado várias vezes, se a gente tiver uma educação desde lá do berço, ensinando valores, conceitos, né, ética, moral, bons costumes, quem sabe daqui a 10, 15, 20 anos nós teremos uma sociedade mais justa e o nosso judiciário irá se ocupar de causas muito maiores do que essa enxurrada de ações, de coisas totalmente evitáveis. Muito obrigado, eu fiquei imensamente feliz. E estamos sempre à disposição. Obrigado, foi muito bom. Obrigada, vereador. Vereadora Regininha, gostaria de falar alguma coisa para a gente finalizar? Sim, eu quero só fazer as minhas gratificações, né? Eu quero agradecer por ter participado da live, né? Agradeço pelo convite e por estar representando o presidente da casa, o doutor Alceu. E também quero parabenizar a psicóloga Helder pelo belíssimo trabalho, né, que ela realiza, inclusive no seu consultório. E também deixar um abraço bem grande e forte, porque o Dr. Joel, sempre que pode, está nos apoiando. Participo também junto com o vereador Arnaldinho da Comissão de Inclusão aos Moradores de Rua, e o Dr. Joel também participou da nossa live. Então, assim, muito obrigado, Dr. Joel, pela oportunidade de estar aqui presente com vocês. Muito obrigado, Fátima. Deus abençoe a todos. Obrigada, vereadora. E agora, eu gostaria de ouvir da doutora, assim, um conselho final para quem esteve conosco até agora, assim, como se proteger de tudo isso que a gente falou. A gente não esgotou o assunto, né? Teria muita coisa para falar ainda, com certeza. Já agradecendo a sua participação, assim, foi muito, muito boa mesmo. E deixo a palavra com a senhora.
Eu quero agradecer a todos pelo convite, quero me disponibilizar, como sempre, essa corrente do bem, essa engrenagem que a gente faz, né? Sem essa participação conjunta, sem essa rede, a gente não consegue um mundo melhor. Então, fico à disposição de vocês para todos os eventos que precisarem. E a minha dica sempre é: vivam mais fora da internet, estejam muito mais vivendo aquela realidade aqui fora do que na internet. Preserve-se cada vez mais, aquilo que o Joel falou é importante, e além disso, evitem ao máximo expor a vida de vocês na internet, né? Tenham, principalmente os adolescentes, tenham uma vivência muito mais fora, né, aqui, convivendo socialmente, do que expondo a intimidade de vocês na internet. Dessa maneira, vocês vão estar evitando, com certeza, o cyberbullying. Aconteceu alguma coisa, não hesitem em procurar ajuda. Calar-se não vai levar vocês a lugar nenhum. Então, isso é o tema do nosso Setembro Amarelo. Então, a gente só tem uma maneira de poder gritar, né, de poder evitar que tudo isso aconteça, tanto do cyberbullying quanto como prevenção ao suicídio. É poder não se calar, é dizer e pedir socorro. E é para isso que a gente tem trabalhado também, com a questão da educação. Obrigada. Nós que agradecemos, e lembrar, né, que mesmo que a gente esteja num grande problema, há solução, né? Às vezes, no momento, aquilo parece ser o fim do mundo, mas sempre há uma solução, né? E as coisas vão acontecendo, e mesmo que a pessoa esteja exposta por um momento, aquilo também vai serenar e a gente chega a um equilíbrio novamente. Doutor Joel, agora com o senhor esse momento final aí. Eu gostaria de agradecer mais uma vez o convite, dizer que eu estou à disposição na promotoria. Se alguém tiver alguma dúvida, pode mandar e-mail para o Ministério Público ou comparecer lá pessoalmente. O e-mail da promotoria, do meu e-mail institucional é furlan, tudo minúsculo, com N, @mpsp.mp.br. Me coloco à disposição mais uma vez a TV Câmara. Gratidão para vocês e boa tarde. Muito obrigada, a gente vai usar vocês novamente, com certeza, tá? Muito obrigada. E neste momento a gente finaliza as atividades de hoje, agradecendo a todos os participantes da sala, aqueles que nos acompanharam pela TV ou pelas redes sociais. Lembrando, né, que esta live ficará disponível para acesso a qualquer momento na página da Câmara Municipal de Araçatuba. O endereço eletrônico é o www.aracatuba.sp.leg.br, no ícone Escola do Legislativo. Também no canal da TV Câmara de Araçatuba no YouTube. E caso você queira comunicar-se conosco, acesse a página da Escola do Legislativo no Instagram, no endereço @Escola do Legislativo ATA. Também temos o nosso e-mail. O e-mail da nossa escola é o escola@câmara.com.br. E tem o WhatsApp, 996861145. Ok? Mais uma vez, obrigada pela sua audiência e um ótimo dia para todos.